E se eu te dissesse que o olho de Sauron não era o próprio Sauron? Eu vejo você. Pois é, muita gente acredita nisso até hoje, mas a verdade é bem diferente. E eu posso te provar isso. Quando a gente pensa em Sauron, a primeira imagem que vem à cabeça é o olho de Sauron, não é? Mas será que ele era só isso mesmo? Ele não tinha um corpo de verdade na época de O Senhor dos Anéis? Sauron é o verdadeiro Senhor dos Anéis, o criador do Um Anel feito para controlar todos os outros. Mesmo sendo o nome principal da história, a gente nunca chega a ver ele de fato. A presença dele é sentida o tempo todo, mas ele nunca aparece fisicamente. Tudo que temos são algumas visões do olho de fogo e uma descrição confusa feita por Gollum, que, convenhamos, não é lá a testemunha mais confiável. Por isso, muita gente se pergunta, como Sauron realmente era? Ele tinha uma forma física? A resposta é sim, mas essa aparência mudou bastante ao longo das eras. Lá no começo dos tempos, antes até da primeira era da Terra-média, Sauron era um dos Maiar, seres espirituais que serviam os Valar. Ele era imortal e conseguia mudar de forma quando quisesse. No início, quando servia ao primeiro Senhor do Escuro, Morgoth, ele usava muito esse poder. Durante as antigas histórias da Primeira Era, como no conto de Beren e Lúthien, ele chega a se transformar num lobisomem poderoso para lutar contra Huan, o grande cão de Valinor. No fim, Huan e Lúthien derrotam Sauron. Depois disso, os textos contam que ele muda de forma várias vezes, de lobo para serpente, de monstro para sua forma normal e por fim assume o corpo de um vampiro enorme e escuro como uma nuvem diante da lua. Mas a forma comum dele parecia de um homem. Era assim que Sauron costumava aparecer, mas é claro que ele podia assumir outras formas quando quisesse. Lobisomem, vampiro, serpente, ele era um verdadeiro mestre das transformações. Em rascunhos mais antigos das histórias de Tolkien, Sauron chegou até a ter versões diferentes. Em uma ideia inicial, ele seria Tildo, o príncipe dos gatos, um gato grande, sombrio e assustador, com olhos vermelhos e verdes e bigodes afiados como agulhas. Mais tarde, Tolkien mudou isso para Thru, o Senhor dos Lobisomens, até chegar na versão final, Sauron. Ou seja, Tolkien parecia bem aberto sobre como Sauron podia ser visualmente. Já na Segunda Era, quando ele começa a colocar em prática seu plano para enganar os elfos e criar os Anéis de Poder, Sauron aparece com outra forma, bem diferente. Ele se apresentava como Anatar, o Senhor das Dádivas. Não existe uma descrição completa dessa forma, mas sabe-se que Anatar parecia alguém belo e bondoso, com traços élficos e pele clara, um visual elegante e nada ameaçador. Ele enganou até mesmo Celebrimbor e os seus outros elfos de Eregion, que jamais imaginariam estar trabalhando lado a lado com o futuro Senhor do Escuro. Mesmo que alguns dos elfos mais sábios, como Gil-galad, Galadriel e Elrond, desconfiassem de Sauron, muita gente ainda acreditava nele. No fim da Segunda Era, quando o plano dos Anéis do Poder deu errado e ele tentava corromper Númenor por dentro, Sauron apareceu com uma forma humana, só que bem maior e mais imponente que qualquer homem daquela terra. Os registros dizem que ele parecia grande
grande e poderoso, e seus olhos tinham uma luz que causava medo. Para muitos, ele era belo e impressionante, para outros, assustador, e alguns poucos conseguiam ver o mal que havia por trás daquela aparência. Essa forma humana foi a que ele manteve enquanto ficou em Númenor. Mas as mudanças de corpo do Sauron não pararam aí. Quando Númenor foi destruída, Sauron também perdeu seu corpo físico. O que sobreviveu foi o espírito dele, que atravessou o mar de volta para a Terra-média. No Silmarillion, é dito que Sauron não era feito de carne mortal. Mesmo tendo perdido a forma em que ele cometeu tanto mal, seu espírito saiu das profundezas como uma sombra e um vento escuro, até chegar novamente à Terra-média, o lugar que ele considerava seu verdadeiro lar. Lá, ele recuperou um anel e voltou para Barad-dûr, onde ficou escondido nas sombras por muito tempo. Aos poucos, criou para si um novo corpo, uma forma que mostrava claramente toda a maldade e o ódio dele por dentro. Esse é o Sauron terrível, o mesmo que aparece no começo dos filmes de O Senhor dos Anéis. Uma figura alta, vestida de preto e com um anel em mãos, enfrentando os exércitos de elfos e homens. Nos livros, não há uma descrição detalhada dessa forma, mas a ideia é basicamente essa: um corpo tomado pelo mal. E como sabemos, ele acabou sendo derrotado de novo. O anel foi cortado da sua mão e isso o destruiu mais uma vez. Da primeira vez que ele perdeu o corpo, Sauron conseguiu reconstruir outro em poucos anos. Mas depois de perder um anel, o processo foi bem mais lento. Sem o poder do anel, ele teve que abandonar o corpo e se esconder em lugares desertos, passando séculos sem conseguir assumir forma física. Foram mais de 1000 anos até que ele voltasse a ter a aparência visível, quando se instalou em Dol Guldur, no sul da Floresta das Trevas. Lá, ele ficou conhecido apenas como o Necromante. Com o tempo, foi recuperando poder, até ser descoberto e forçado a fugir. Depois disso, voltou para Mordor, onde finalmente retomou sua força. Mesmo sem o anel, Sauron ainda era um ser físico na época de O Senhor dos Anéis, não apenas um espírito. Dá para perceber isso quando Gollum é capturado e torturado em Mordor. Os relatos dizem que Sauron o interrogou pessoalmente. E Gollum lembra que o Senhor do Escuro tinha apenas 4 dedos em uma das mãos, já que um tinha sido cortado por Isildur muito tempo antes. A destruição de Númenor tirou de Sauron o poder de mudar de forma como antes. Então, o corpo que ele reconstruiu na Terceira Era era praticamente o mesmo de quando enfrentou Elendil, Gil-galad e Isildur, inclusive com o mesmo detalhe da mão, faltando um dedo. Tolkien não diz isso com todas as letras, mas dá a entender que depois de perder o poder de escolher sua forma, Sauron só conseguia ter um corpo que refletia o que ele realmente era por dentro, um senhor das trevas. Ele não podia mais aparecer bonito ou ter uma aparência luminosa como antes. O mal já fazia parte da própria aparência dele. O próprio Tolkien chegou a descrever a aparência de Sauron em uma de suas cartas, e é uma das poucas vezes em que ele fala diretamente sobre isso. Ele escreveu que Sauron devia ser visto como muito assustador. A forma que ele tinha era de um homem mais alto que o normal, mas não gigante. Tolkien explica que em tempos antigos, Sauron conseguia disfarçar o próprio poder, assim como Gandalf fazia.
Ele podia parecer uma figura forte, imponente e com uma presença tão real e marcante que chamava a atenção de qualquer um. Então, afinal, como Sauron se parecia? Ele era como um homem grande, poderoso e horrível de se encarar, um verdadeiro senhor das trevas, tanto por fora quanto por dentro. Mas ele nem sempre foi assim. Em outros tempos, antes de se tornar completamente corrompido, Sauron ainda tinha uma aparência bela e impressionante. Quando queria enganar ou manipular, ele mudava o visual para parecer mais confiável. Ele acreditava que podia dominar o mundo pela esperteza e não apenas pela força, e para isso adaptava sua forma conforme precisava. Durante o auge do seu poder, ele podia se transformar quando quisesse, às vezes humanoide, às vezes em outras criaturas. Era um verdadeiro mestre em mudar de aparência. Mas tem algo que sempre esteve presente em todas as suas formas: os olhos. Desde as histórias mais antigas, os olhos de Sauron sempre foram descritos como intensos e assustadores. Na Segunda Era, muitos diziam temer o brilho deles, e na Terceira Era, os símbolos que mais representavam Sauron era a mão negra e o olho vermelho. Nos filmes de Peter Jackson, o olho de Sauron virou uma das imagens mais marcantes da trilogia, e esse símbolo também aparece nos livros. Quando Frodo olha no espelho de Galadriel, ele vê o olho rodeado de fogo amarelo e brilhante, como o de um gato, com uma fenda escura no meio, como se fosse um poço sem fim. Curiosamente, lembra até aquele antigo conceito de Sauron como o príncipe dos gatos, de rascunhos antigos de Tolkien. Isso levanta uma dúvida que muita gente tem. Será que o Senhor dos Anéis Sauron existia só como um olho? Ou ele ainda tinha um corpo físico? A resposta é que ele ainda tinha forma física, sim. Os orcs e outras criaturas falavam sobre ele se mover de um lugar para o outro, e até o Gollum diz que viu ele pessoalmente. Sauron, com todo o poder que tinha, conjurou aquele olho com um objetivo claro: vigilância. Então não, o olho de Sauron não era o próprio Sauron. O fato da gente não ver Sauron diretamente é uma escolha do próprio Tolkien. Ele fez isso de propósito. Não mostrar o inimigo claramente deixa a história muito mais sombria e inquietante. A dúvida sobre onde ele está, como ele é, do que ele é capaz, aumenta o medo e a tensão da jornada até Mordor. É a mesma ideia dos filmes de terror que não mostram um monstro de cara, porque o medo do desconhecido costuma ser muito mais forte do que o medo do que a gente vê. Tolkien levou isso além. Ele criou um vilão que quase nunca aparece, mas cuja presença é sentida o tempo todo. A gente vê os efeitos do poder de Sauron em todos os cantos da história. Sente o olhar dele observando tudo, mas nunca o encontra de verdade. Sabemos do Boca de Sauron, seu mensageiro. Ouvimos histórias sobre sua mão negra e sobre ele se movendo nas sombras, mas ele mesmo permanece fora de vista. Isso faz de Sauron algo maior do que um vilão comum. Ele representa o mal em si, uma força que se espalha e corrompe tudo, mesmo sem precisar aparecer. Então, no final das contas, como era Sauron? Depende da época. Já foi um gato sombrio, um lobisomem, uma serpente, um homem belo e poderoso, e depois um senhor das trevas terrível e monstruoso. Até porque o mal tem muitas faces. É ele. O olho.
Qual tipo de orc era mais poderoso? Os servos corrompidos de Sauron ou as criaturas grotescas criadas por Saruman? Meu Uruk-hai lutador, a quem você serve? Saruman. Os Uruk-hai nasceram do sangue, da lama e da escuridão. Mas será que eles superavam os orcs comuns de Mordor? Eu não recebo ordens de orcs vermes. Hoje você vai descobrir qual dessas raças malignas reinava no caos da Terra-média. Muita gente se pergunta qual é a diferença entre os orcs normais e os Uruk-hai. Os Uruk-hai eram só orcs mais fortes ou eram outra coisa completamente diferente? A gente já falou antes sobre os orcs, como eles surgiram e de onde vieram. Morgoth foi quem criou os primeiros, lá no começo da história da Terra-média. Ele corrompeu elfos e talvez humanos, animais ou alguma outra criatura. Tolkien mudou de ideia algumas vezes sobre isso, então não existe uma resposta única. O importante é que os orcs não eram criados um por um do zero. Eles se multiplicavam sozinhos, e existiam orcs fêmeas que faziam esse tipo de reprodução acontecer. E como esses orcs foram moldados por Morgoth, eles ficaram ligados a ele, sendo totalmente leais, e essa lealdade passou para Sauron depois que Morgoth caiu. Durante milhares de anos, nos eventos contados no Silmarillion, os orcs serviram como o exército principal de Morgoth e depois de Sauron. Eles eram úteis, obedientes e fáceis de se multiplicar, o que ajudava a formar grandes exércitos rapidamente. E para um ser imortal como Morgoth, eles eram a tropa perfeita. Além disso, ele gostava da ideia de zombar das criações de Eru Ilúvatar, o criador de tudo. Os orcs eram basicamente uma versão corrompida dos elfos, e Morgoth parecia se orgulhar disso. Mas, sendo bem realista, até Morgoth devia saber que os orcs estavam longe de ser um exército ideal. Eles odiavam a luz do sol e só saíam durante o dia quando eram forçados. Isso atrapalhava muito as estratégias de guerra, e era um dos motivos pelos quais tanto Morgoth quanto Sauron cobriam o céu de trevas antes de atacar. Além disso, os orcs eram bagunceiros e nem um pouco inteligentes. Eles não tinham o talento dos elfos ou dos anões para construir ou fabricar coisas. E se não estivessem sob controle, acabavam brigando entre si. Eles precisavam ser constantemente vigiados. Mesmo com tantos exércitos formados, os orcs nunca conseguiram dominar a Terra-média. Então, depois que Sauron passou um tempo se reorganizando e construindo seu poder na Terceira Era, ele percebeu que precisava de algo melhor. Foi nesse período, durante os séculos em que ele se escondia em Dol Guldur e reunia forças entre os povos do leste, que surgiram os Uruks, também conhecidos como Uruk-hai. Eles foram criados em Minas Morgul e apareceram no ano 2475 da Terceira Era, quando destruíram a cidade de Osgiliath, que era super importante para Gondor. Esses novos Uruks eram diferentes. Uruk é uma palavra na língua negra que significa orc, e Hai quer dizer povo, ou seja, povo orc. Mas eles eram maiores, mais rápidos, mais fortes, mais espertos e muito mais disciplinados do que os orcs comuns. Depois de invadirem Osgiliath, ficaram por lá por anos, até deixar a cidade em ruínas, do jeito que a gente vê nos filmes. E é aí que vem a confusão.
Nos filmes, parece que os Uruk-hai foram criados por Saruman como se fosse invenção dele. A gente vê eles saindo de dentro daqueles casulos nojentos e sendo descritos como uma mistura de orcs com homens e goblins. Mas, na verdade, Saruman não foi o criador original dos Uruk-hai. Eles vieram de Sauron, ou dos que trabalhavam para ele em Mordor. O que o Saruman fez foi pegar essa ideia e melhorar. Ele começou a formar seu próprio exército e, em vez de usar os orcs comuns, ele preferiu os Uruk-hai, mais fortes e leais. Além disso, ele também misturou humanos e meio-orcs entre as tropas. Saruman estudou Sauron e as suas técnicas por muito tempo, então é bem provável que tenha aprendido direto com ele como criar esses novos guerreiros. No fim das contas, os Uruk-hai eram como uma versão turbinada dos orcs. Mesmo que Tolkien nunca tenha explicado direitinho como os Uruk-hai foram criados, dá para entender algumas coisas pelas pistas que ele deixou. Eles claramente eram orcs, só que uma versão diferente, mais evoluída. O próprio nome na língua negra significa povo orc. Então eles não surgiram do nada. Com certeza foram criados a partir de outros orcs, misturados e modificados de algum jeito. Em O Senhor dos Anéis, só Eru Ilúvatar, o criador de tudo, tem o poder de criar algo do zero. Isso significa que os Uruk-hai foram feitos a partir de orcs já existentes, com alguma mistura de outras raças e magia sombria envolvida. Ninguém sabe ao certo o que mais foi adicionado a essa mistura. Os ossos de Isildur, talvez, mas há indícios de que pode ter sangue humano no meio. Eles são mais altos, mais fortes, mais inteligentes e conseguem lidar melhor com a luz do sol, características bem mais próximas dos humanos. Quando Barbárvore vê os Uruk-hai de Saruman, ele diz que eles parecem orcs melhorados ou cruzados com humanos, chamando isso de uma maldição negra. E faz sentido. Os Uruk-hai realmente são uma versão mais avançada dos orcs, mas criados com métodos nada naturais. Também existem pequenas diferenças entre os dois tipos de Uruks que aparecem nas histórias. Os Uruks de Barad-dûr, que serviam a Sauron, ainda tinham o corpo típico dos orcs, braços longos, pernas tortas e uma ótima visão no escuro. Já os Uruk-hai de Saruman eram mais altos, mais fortes e conseguiam lutar até sob o sol sem problema. Ou seja, Sauron pode até ter criado os primeiros Uruks, mas foi Saruman quem aperfeiçoou a ideia para seus próprios planos. Os Uruk-hai de Saruman tinham o símbolo da mão branca pintado nas armaduras e usavam elmos com uma runa em forma de S. Ele também equipou suas tropas com armas melhores, espadas largas no lugar das cimitarras enferrujadas dos orcs comuns e grandes arcos feitos de madeira, parecidos com os usados pelos humanos. Já os Uruks de Sauron usavam o olho vermelho como marca e ainda seguiam o estilo de guerra dos orcs, com o céu escurecido antes das batalhas para que pudessem enxergar melhor à noite. Enquanto isso, os Uruk-hai de Saruman podiam marchar à luz do dia, o que dava a ele uma enorme vantagem. Então, resumindo, os Uruks de Sauron eram basicamente uma versão melhorada dos orcs, mas ainda bem parecidos com eles. Já os Uruk-hai de Saruman eram outra história, uma tropa mais disciplinada, rápida e capaz de lutar contra humanos e elfos em qualquer hora do dia. Então, qual é a real diferença entre os orcs e os Uruk-hai? Depende de qual Uruk-hai você está falando, os de Sauron ou os de Saruman. Ambos são versões mais fortes, altas e organizadas do que os orcs comuns, mas os de Saruman foram criados claramente com mais ambição.
Sauron apenas aprimorou os orcs para deixá-los mais eficientes, talvez por ainda se sentir ligado à criação original de Morgoth e não querer mudar demais. Já Saruman quis ir além. Ele tentou criar um exército que mantivesse as vantagens dos orcs, mas sem suas fraquezas. Os Uruk-hai de Saruman, que conseguiam lutar sob o sol e tinham mais traços humanos, foram o ponto alto dessa ideia. Ele criou seu exército em segredo, debaixo da terra, e fez isso muito rápido. Sauron levou séculos para formar suas forças, enquanto Saruman montou as dele em bem menos tempo. Então, e se ele tivesse tido mais tempo? Talvez o abismo de Helm tivesse sido destruído. Talvez Rohan não tivesse ajudado Gondor na Batalha dos Campos de Pelennor. Talvez Aragorn nunca tivesse marchado até os Portões Negros. A verdade é que se o exército de Saruman tivesse crescido mais, o destino da Terra-média poderia ter sido completamente diferente. Os Uruk-hai não eram só orcs um pouco melhores. Eles tinham o potencial de mudar tudo se tivessem tido tempo o suficiente para isso. O que exatamente é um anel de Sauron e por que ele era tão poderoso? Consegue ver algo? Nada. Espere. Tem letras. Um anel é o centro da história de O Senhor dos Anéis, e ele não era só um objeto mágico que deixava as pessoas invisíveis. Ele tinha um poder muito maior por trás disso. Mas afinal, o que realmente é um anel? Como ele foi feito? E por que todos dizem que ele é tão importante assim? Eu tenho que destruí-lo, Sméagol. Eu tenho que destruí-lo pro nosso bem. Para entender isso, precisamos voltar no tempo, lá na Segunda Era da Terra-média. Depois que o seu mestre foi derrotado no final da Primeira Era, o Sauron passou um tempo se escondendo e se recuperando. Com o tempo, ele se convenceu de que os Valar, os seres divinos que governavam o mundo, tinham abandonado a Terra-média. E como ele sempre foi ambicioso, ele decidiu que ele mesmo deveria assumir o controle das coisas. Mas o Sauron sabia que não poderia simplesmente sair dominando todo mundo, especialmente os elfos, que eram poderosos e desconfiados. Então ele criou um plano. Disfarçado de Anatar, que significa Senhor dos Presentes, o Sauron se aproximou dos elfos como se fosse um emissário dos Valar. Alguns, como Gil-galad e o Elrond, não confiaram nele e não deixaram ele entrar nas suas terras. Mas em outros lugares ele foi bem recebido, principalmente em Eregion, onde o grande ferreiro Celebrimbor ficou fascinado pelo conhecimento que ele trazia. Durante séculos, o Sauron trabalhou com os ferreiros élficos, ensinando técnicas para criar anéis mágicos menores. Esses anéis eram como testes para algo muito maior. Os Anéis de Poder. Os elfos então forjaram os 16 anéis, os 9 que mais tarde seriam dados aos humanos e os 7 que ficariam com os anões. Naquele momento, a intenção era que esses anéis fossem usados pelos próprios elfos, já que o plano de Sauron era controlá-los através dessas joias. O problema é que esses anéis eram extremamente poderosos, então para dominá-los, o Sauron precisava de algo ainda mais forte. Foi aí que ele voltou para Mordor e criou o Um Anel na Montanha da Perdição. No Silmarillion é explicado que ele fez isso secretamente, colocando uma parte enorme do seu poder dentro do anel. Isso significava que enquanto o anel existisse, o Sauron ainda teria uma conexão com a sua força, e se o anel fosse destruído,
ele também cairia junto. Com o anel em sua posse, o Sauron conseguia sentir tudo o que era feito pelos outros anéis e até influenciar os pensamentos de quem usava eles. Ele pretendia usar esse poder para controlar os elfos, mas quando eles perceberam a armadilha, os elfos rapidamente tiraram os seus anéis e esconderam eles. Isso estragou o plano inicial do Sauron, mas não impediu ele de usar os Anéis de Poder para corromper outras raças, como os humanos, que acabaram se tornando os temidos Nazgûl. Ou seja, o Um Anel não era só um objeto mágico qualquer. Ele era uma extensão da própria força do Sauron, feito para ser a chave do seu domínio sobre toda a Terra-média. O Anel de Sauron era o anel número 1, ou seja, depois que o Anel de Sauron foi criado, nenhum outro importava mais. Aquele era o Anel único. E quando Sauron usava o Um Anel, ele conseguia enxergar tudo que era feito através dos outros Anéis de Poder e tinha influência sobre quem os usava. No fim das contas, tudo girava em torno de controle. Mas ele cometeu um grande erro. Subestimou os elfos. A magia não era uma via de mão única. Quando ele colocou um anel no dedo, os elfos imediatamente sentiram a tentativa de manipulá-los e reagiram. Rapidamente tiraram os seus anéis para evitar cair na armadilha dele. Os 3 anéis élficos, que mais tarde ficaram com Galadriel, Elrond e Gandalf, eram um caso à parte. Eles foram feitos sem o envolvimento direto do Sauron, embora ainda utilizassem a técnica que ele próprio ensinou a Celebrimbor. Por causa disso, os seus portadores nunca usaram esses anéis enquanto Sauron estava com o Um Anel, pois sabiam que se fizessem isso, ele poderia rastreá-los e influenciá-los. Para quem não sabe, o Gandalf tinha e usava um desses anéis, o Anel de Fogo. Já os 16 anéis que foram forjados antes do Um Anel acabaram nas mãos de Sauron à força. Ele atacou Eregion, dominou grande parte da Terra-média e roubou os anéis dos elfos. Como não conseguiu controlar os elfos, ele partiu para o plano B, tentar dominar outros povos. Depois de pegar esses anéis, ele fez o seguinte: 7 anéis foram entregues aos líderes das 7 grandes tribos dos anões, e os outros 9 foram dados aos humanos. Só que, mais uma vez, o Sauron subestimou a sua pressa. Os anões eram extremamente resistentes. Eles não se tornaram servos dele, nem foram transformados em sombras, como aconteceu com os humanos. Os anéis ainda influenciavam os anões, principalmente despertando a sua ganância, mas o Sauron não conseguiu controlar as suas mentes como ele esperava. Já com os humanos foi diferente. Os 9 deram a eles poder e uma vida muito mais longa, mas também os corromperam lentamente. Com o tempo, os 9 portadores foram consumidos pelo poder de Sauron e se tornaram espectros completamente sobre o seu domínio, os temidos Nazgûl. O famoso verso do anel que todo mundo conhece mostra bem essa história. A primeira parte fala diretamente sobre um anel. Um anel para todos governar, um anel para encontrá-los. Um anel para todos trazer e na escuridão aprisioná-los. Esse trecho foi escrito pelo próprio Sauron e gravado dentro do anel, aparecendo quando exposto ao fogo. Os ferreiros élficos de Eregion ouviram essas palavras em suas mentes no momento em que Sauron forjou um anel, e foi isso que os alertou para removerem os seus. Já o restante do poema parece ter sido uma adição posterior, feita por historiadores e poetas élficos. 3 anéis para os reis élficos sob o céu, 7 para os senhores anões em seus salões de pedra, 9 para os homens mortais,
condenados a morrer. Um para o Senhor do Escuro, em seu trono sombrio, na terra de Mordor, onde as sombras se deitam. Essa parte conta onde os anéis acabaram, mas nem tudo saiu como Sauron planejou. Os 3 anéis élficos nunca foram feitos para ele controlar, e inicialmente ele não pretendia dar os anéis para os humanos e para os anões. O objetivo sempre foi escravizar os elfos, mas quando isso falhou, ele teve que mudar os seus planos. No final das contas, o Anel foi uma ferramenta de domínio que não funcionou como Sauron queria no início. Ele conseguiu transformar os 9 humanos em seus servos, mas não teve o mesmo sucesso com os elfos e os anões. Mesmo assim, o impacto do Anel foi gigantesco. Ele moldou a geopolítica da Segunda Era e foi o motivo principal da Grande Guerra do Anel no final da Terceira Era. Mas vocês devem estar pensando, tá, mas e quanto aos outros poderes do Anel? Bom, em muitos aspectos ele funcionava de forma parecida com os outros 16 anéis. O próprio Tolkien explicou isso em uma de suas cartas, dizendo que a principal função dos Anéis de Poder era retardar a decadência, preservar o que os seus donos mais valorizavam e manter a aparência das coisas como eram. Esse era um conceito muito importante para os elfos, que sempre resistiram às mudanças do mundo. Um anel não era uma ferramenta de poder, mas algo muito mais profundo e perigoso. Além de aumentar as habilidades naturais de quem o usava, ele também se aproximava da magia, o que tornava sua influência extremamente corruptora. Ele despertava o desejo por dominação, se tornando uma armadilha perfeita para aqueles que almejavam grandeza. E além de tudo, ele carregava diretamente o poder de Sauron, o que diferenciava ele dos outros anéis de poder. O Sauron, que também era chamado de necromante, tinha habilidades sombrias que afetavam o mundo ao seu redor, mesmo de maneira sutil, como foi visto em O Hobbit. Um dos principais poderes do Anel era a capacidade de tornar o seu portador invisível e, ao mesmo tempo, permitir que ele enxergasse o mundo invisível, o domínio dos espíritos. Isso explica porque o Frodo conseguia ver os Nazgûl em sua forma verdadeira, lá no topo do vento. O Anel também retardava o envelhecimento e a decadência, como no caso do Gollum, que viveu por mais de 500 anos, e o Bilbo, que manteve a sua vitalidade muito além do normal. Só que o que fazia o Anel ser único era o fato de que ele foi criado para conter e controlar os poderes dos outros anéis. Para isso, o Sauron precisou despejar nele uma parte significativa do seu próprio espírito. Tolkien descreve isso de forma muito clara. Muito da força e vontade de Sauron passou para o Anel Único. Isso não foi feito apenas como uma forma de garantir a sua sobrevivência caso o seu corpo fosse destruído, mas o Sauron era um Maiar, uma entidade imortal, então ele não precisava de um seguro de vida. O objetivo do anel era ampliar o seu domínio e controlar os outros usuários dos anéis de poder. Se um inimigo forte o tomasse, poderia até mesmo desafiar o Sauron e tomar o seu lugar. Isso era a maior fraqueza do Anel. Ele não apenas tentava as pessoas com promessas de poder, mas também servia como um multiplicador das habilidades naturais do seu portador. Poder no universo de Tolkien podia significar várias coisas: força física, magia, carisma ou liderança. No caso dos anões que receberam os anéis de poder, isso fez com que eles ficassem mais habilidosos na
mineração. E quando Sam segurou o Anel por um breve momento, ele teve visões de si mesmo como um grande conquistador, transformando a Terra-média em um imenso jardim. Já Sauron, ao ver Aragorn marchando com um exército até Mordor, assumiu que ele estava em posse do Anel, pois na sua mente, apenas alguém com um anel poderia inspirar tantas pessoas a seguirem ele para uma batalha suicida. Isso explica porque o anel parecia ter uma vontade própria. Ele carregava uma parte do Sauron dentro de si, a sua essência e o seu poder. Por isso, personagens como Gandalf e Galadriel não estavam exagerando quando disseram que poderiam se tornar seres terríveis caso aceitassem o anel. O Tolkien menciona que se alguém suficientemente forte o possuísse, poderia aprender e dominar tudo o que Sauron fez desde a criação do anel, mas inevitavelmente acabaria corrompido pelo poder. Isso não significa que o anel era consciente como um ser vivo, mas sim que sua influência era tão forte que parecia agir por conta própria. O Gandalf acreditava que o anel tinha um desejo de retornar para Sauron, quase um instinto, o que explicaria a sua tendência de escapar dos seus portadores ao longo dos anos. Ele escorregou do dedo de Isildur, caiu nas mãos do Déagol, abandonou o Gollum e eventualmente foi encontrado pelo Bilbo. Além disso, ele tem a capacidade de se expandir ou de contrair de tamanho para se ajustar ao dedo do seu portador. Então isso só reforçava essa ideia de que ele tinha uma vontade própria. Ele ficava grande ou pequeno e cabia perfeitamente no dedo de quem o colocasse. Só que o Gandalf também diz que existe outra força em jogo, Eru Ilúvatar, o criador do mundo em O Senhor dos Anéis. O destino ou a mão de Eru pode ter permitido que o anel se desprendesse de Gollum para retornar a Sauron, mas também garantiu que ele fosse encontrado pelo Bilbo, que por sua vez estava destinado a passá-lo para Frodo. Então não podemos saber ao certo se o anel tinha realmente uma vontade própria ou se era Eru mexendo os pauzinhos por baixo do pano. Isso nos leva à maior fraqueza do Anel. Sua destruição significaria o fim de Sauron. Como grande parte do poder do Senhor do Escuro estava investida no anel, Tolkien descreve que caso ele fosse destruído, o Sauron seria reduzido a uma sombra impotente, apenas uma memória de vontade maligna. Mas Sauron nunca considerou essa possibilidade por dois motivos. Primeiro, o anel era praticamente indestrutível. Apenas um ferreiro superior a Sauron poderia destruí-lo, e não existia ninguém assim na Terra-média. Ele também era imune a qualquer calor inferior ao fogo de onde foi forjado, nas chamas vulcânicas da Montanha da Perdição, e Sauron controlava totalmente esse lugar. O segundo motivo era a própria influência do anel. Ele corrompia quem o possuía, impedindo qualquer um de destruí-lo. Levar o anel até as fendas da perdição era uma coisa, jogar ele no fogo era outra completamente diferente. Esse é um dos motivos pelos quais Sauron não manteve guardas pesados no Monte da Perdição. Ele sabia que ninguém conseguiria destruí-lo, e de fato ele não estava errado. O Frodo, no momento crucial, não conseguiu se desfazer do anel e tomou ele para si. Se não fosse pela interferência do Gollum, que acidentalmente caiu nas chamas com o anel, o Frodo teria saído dali com ele no dedo, ou o próprio Gollum teria fugido dali com ele. Então o destino ou a vontade de Eru desempenhou um papel crucial na destruição do anel. O anel era poderoso porque amplificava as habilidades naturais do seu portador. Se Sauron, que já era incrivelmente poderoso por si só, o recuperasse, ele se tornaria imparável.
Com os humanos divididos, os elfos enfraquecidos e os anões alheios aos conflitos, a Terra-média estaria condenada. Só que isso não significava que o Anel tornava o seu dono invencível. O Sauron perdeu 3 guerras, mesmo estando com o Anel. Além disso, existiam indivíduos completamente imunes à influência dele, como Tom Bombadil, que brincava com ele sem demonstrar qualquer efeito negativo. Mas o Tom Bombadil era uma exceção a praticamente todas as regras da Terra-média. Esse é o grande paradoxo do Um Anel. Ele era o artefato mais poderoso da Terra-média, mas parecia ter poucos efeitos práticos na mão do Frodo. A sua força estava em tornar os poderosos ainda mais fortes e, consequentemente, mais famintos por poder. Por isso, seu efeito sobre os humildes e fracos eram mínimos. Foi exatamente essa característica que levou o Gandalf a confiar o anel aos hobbits. Eles eram os menos propensos a serem corrompidos, o que manteve o seu poder amortecido pelo maior tempo possível. O Sauron cometeu vários erros estratégicos ao longo da história, mas talvez o maior dele tenha sido a própria criação do Um Anel. Ele criou um artefato para aumentar o poder dos poderosos e nunca considerou a possibilidade de que ele poderia ser destruído não por um grande guerreiro ou um feiticeiro ambicioso, mas por um pequeno e aparentemente insignificante hobbit. Eu levarei o anel até Mordor. Porém, não conheço o caminho. No universo de O Senhor dos Anéis, Um Anel é a peça central da história. Criado por Sauron, o Senhor do Escuro, nas fendas da Montanha da Perdição, um vulcão ativo em Mordor, o Um Anel era uma extensão do próprio Sauron. Forjado para controlar todos os outros anéis de poder, ele era fundamental para o seu domínio sobre todos na Terra-média. Mas, se o anel era tão importante assim, e se Sauron sabia que ele só poderia ser destruído na Montanha da Perdição, o local onde ele foi forjado, por que então Sauron não destruiu a montanha para evitar que o seu bem mais precioso fosse destruído algum dia? Será que Sauron subestimava o poder do seu próprio anel? Olha, Sr. Frodo. Uma porta. Primeiro, vamos levar em consideração que nós não temos uma resposta exata para essa pergunta nos escritos de Tolkien. Então, a maioria das teorias e percepções que eu vou compartilhar com vocês aqui no vídeo envolve as minhas interpretações pessoais. Então, por favor, não se esqueçam disso. Vamos lá! Para entender por que Sauron nunca pensou em destruir a Montanha da Perdição, nós precisamos primeiro falar sobre a criação do Um Anel. Sauron criou o anel no auge do seu poder, com a intenção de controlar todos os outros anéis que existiam e assim dominar os povos livres da Terra-média. O Senhor do Escuro, Sauron, forjou em segredo um anel mestre para controlar todos os outros. O Um Anel, como eu disse, não era apenas um artefato poderoso. Ele era uma extensão de Sauron. Quando ele forjou o anel, Sauron transferiu uma parte significativa do seu poder e essência para ele. Destruir o anel seria equivalente a destruir a si mesmo. Isso significa que o anel é essencial para a sobrevivência e para o poder de Sauron. Ele forjou o anel na Montanha da Perdição, e esse lugar era especial para Sauron, não apenas pela sua atividade vulcânica, mas também por seu simbolismo e poder. E era lá o único lugar onde o anel poderia ser destruído.
Sauron se manteve no poder em Mordor, guardando sua fortaleza, mas após a sua derrota por Isildur, a Montanha da Perdição ficou sem vigilância direta do seu mestre. Isso levanta a questão: por que Sauron, ao perceber que havia perdido seu anel e que ele poderia ser facilmente destruído na montanha, não a destruiu primeiro para evitar esse risco? Destrua o anel! Bom, a derrota de Sauron por Isildur foi devastadora para ele. Sauron perdeu a sua forma física e passou séculos como um espírito sem corpo, enfraquecido e incapaz de exercer seu poder total. E durante esse tempo, ele se refugiou em Dol Guldur, na Floresta das Trevas, para recuperar as suas forças. Enquanto Sauron estava em Dol Guldur, a Montanha da Perdição ficou relativamente sem vigilância, mas isso não significa que ele tinha deixado a montanha completamente desprotegida. Mordor ainda era uma terra de sombras, com criaturas malignas e espiões que reportavam tudo a Sauron. O Portão Negro de Mordor. E a ausência de Sauron em Mordor era como um tipo de estratégia para ele se fortalecer e mais tarde retornar para lá com mais poder. Agora temos outro ponto a considerar. Sauron acreditava que ninguém jamais ousaria tentar destruir o Um Anel. O poder do anel era tão grande que corrompia qualquer um que o possuísse. Sauron confiava que o desejo de poder garantiria que qualquer um que obtivesse o anel tentaria usá-lo e não destruí-lo. Ele não conseguia imaginar alguém renunciando ao poder oferecido pelo anel, especialmente porque ele mesmo foi corrompido por esse desejo. Um exemplo bem claro disso é a tentativa de Boromir de tomar o anel de Frodo. Boromir, mesmo que fosse um homem bom e nobre de Gondor, foi seduzido desde o início pelo poder do anel e quis usá-lo para proteger o seu reino, e não gostou nada da ideia de destruí-lo. Dê a Gondor a arma do inimigo. Vamos usá-la contra ele. Além de Boromir, temos o Gollum, que foi completamente consumido pelo anel durante séculos. Sua vida foi sugada pela obsessão que ele tinha pelo anel, o que mostra pra gente o quão poderosa e corruptora era a influência dele. E até mesmo Frodo, que foi o portador do anel na missão de destruí-lo, sucumbiu ao seu poder nos momentos finais. Frodo, já nas fendas da perdição, não conseguiu destruir o anel por conta própria. E foi graças à intervenção de Gollum, que também não queria destruir o anel e sim recuperar o seu precioso, que o anel foi acidentalmente destruído. Se não fosse por isso, Frodo não teria destruído o anel, confirmando exatamente o que Sauron imaginava. O poder do anel era tão grande que ninguém conseguiria resistir ao seu fascínio. Isso só comprova o fato de que ele nunca pensou em momento algum em destruir a Montanha da Perdição. Além disso, Sauron provavelmente acreditava que manter a montanha intacta era mais vantajoso para ele, pois ele poderia usá-la para forjar mais armas poderosas ou outros artefatos mágicos no futuro. Tá, se Sauron não podia destruir a Montanha da Perdição, por que ele não usou algum tipo de feitiço ou encantamento para selar a montanha e evitar que alguém entrasse lá? Conseguimos, Sr. Frodo. Chegamos em Mordor. Sauron tinha uma confiança extrema na vigilância e no poder de seus exércitos. Mordor era uma fortaleza quase impenetrável pelo oeste, pelo norte e pelo sul. A maior das duas passagens ocidentais, o Portão Negro, era rigorosamente guardada, e a menor, o Vale Morgul, era protegido pelo próprio Rei Bruxo.
e a única rota que sobrava era a passagem de Kirith Ungol, mas essa rota era estreita demais para exércitos passarem. Só que espiões conseguiam entrar lá, e a Laracna, a aranha gigante que morava em Kirith Ungol, dava conta deles. Sauron também acreditava que as suas forças, incluindo os Nazgûl e os inúmeros orcs, seriam suficientes para manter qualquer intruso longe da Montanha da Perdição. Mordor era uma fortaleza bem guardada e Sauron pensava que as suas defesas eram impenetráveis. Mas tem muitos deles. Não conseguiremos passar despercebidos. Outro ponto era que um anel tinha um poder imenso e interferia em muitos tipos de magia. Qualquer feitiço poderoso o suficiente para selar a Montanha da Perdição teria que superar o poder do próprio anel. Sauron, mesmo sendo o criador do anel, sabia que o seu poder era imenso e imprevisível. Isso tornaria qualquer tentativa de selar a montanha com magia uma tarefa complicada e extremamente perigosa. Além de que selar a Montanha da Perdição com um feitiço poderoso poderia levantar suspeita entre os seus inimigos. Isso poderia levar Gandalf, Elrond e os outros sábios a investigar mais profundamente e talvez descobrir um meio de contornar o selo. Sauron preferia manter a aparência de que ele era extremamente poderoso e confiar na força bruta dos seus exércitos para proteger a montanha. Lançar um feitiço poderoso suficiente para selar permanentemente a Montanha da Perdição teria exigido uma enorme quantidade de tempo e recursos. Sauron estava concentrado na expansão do seu domínio sobre a Terra-média. Gastar recursos significativos em um projeto como selar a montanha poderia ter enfraquecido e muito as suas outras defesas e estratégias. E no fim, Sauron nunca imaginou que 2 hobbits conseguiriam entrar em Mordor, passar por suas inúmeras defesas sem serem percebidos e destruir um anel. Rápido, rápido. Eles vão ver. Sauron sempre achou que o anel estava em Minas Tirith, nos dedos de Aragorn, e foi esse o erro que foi fatal para ele. Sauron subestimou completamente a capacidade de Gandalf e dos pequenos, e isso levou à sua queda definitiva. Nós encontramos o caminho para Mordor. Mas e você? Você acha que Sauron poderia ter feito mais para proteger a Montanha da Perdição? Ou você acha, assim como eu, que ele confiava tanto no poder do anel que nem considerou essa possibilidade? Me conte aqui nos comentários. E se vocês têm uma ideia ou teoria diferente da minha, ou se não concordaram de alguma forma com o que eu falei, eu adoraria muito saber a opinião de vocês. Fiquem à vontade para dizer o que acham disso tudo. No mais, por hoje é isso. Por favor, ajude o meu canal a crescer e se inscreva e deixe o seu like para mais conteúdo como esse. Ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que eu postar por aqui. Até mais! Tem outro caminho. Por que você não nos disse isso antes? Porque o mestre não perguntou. Ele está aprontando algo.